esta lista de exercício é a lista que nós vamos trabalhar hoje na aula. A gente vai resolver essas questões. Nós vamos falar utilizando todas as propriedades da potência, porque nós temos vários exemplos. Nós vamos, a partir daí, também trabalhar com equações do segundo grau. Temos questões que envolvem equações do segundo grau, então a gente vai resolver essas equações do segundo grau. Nossa primeira questão, resolvendo a lista de exercício que envolve equações e inequações exponenciais. Primeiro quesito diz assim: determine o conjunto solução das seguintes equações exponenciais. A primeira que eu coloquei foi justamente 36x mais 1, que é igual a raiz de 6 elevado a x. Esta é a nossa primeira equação. Por que equação? Porque nós temos uma igualdade entre dos membros, né? O antes do sinal de igualdade e o depois do sinal de igualdade. O que é que eu preciso para resolver uma equação exponencial? Colocá-los os dois com a base iguais. Porque a equação exponencial, ela acontece no expoente da base. A equação é resolvida a partir do expoente. Então, para que eu possa igualar os expoentes, eu preciso ter as bases iguais. Então, meu primeiro passo é isso, deixar as bases iguais. Este número aqui é 36. Então, eu posso fatorar 36. Fatorando 36, por qual? Aí você diz assim, pode ser por 2? Pode. Pode ser por 3? Pode. Mas acontece que 6 aqui me diz que eu não posso colocar 2 e 3, porque não é somente 2, não é somente 3, né? 6 é igual a 2 vezes 3, não é somente uma base. Eu tenho que colocar uma base única. Observar que aqui eu tenho base 6. E eu posso transformar o 36 num número de base 6. 36, ó, dividido por 6 dá 6, e dividido por 6 dá 1. Então, eu tenho 6 a segunda. Eu tenho isso, ó, 36 é a mesma coisa de 6 elevado a 2. Mas isso aqui está elevado a x mais 1. Eu só transformei o 36 e coloquei o expoente. Vou fazer passo a passo para que a gente possa entender bem detalhado, bem simples também, e sem ter a questão da dúvida em relação às equações. No outro lado, depois do sinal de igualdade, observe que a base já pode ser 6. Então, eu preciso transformar essa raiz. Então, eu fatorei o 36 e coloquei 36 elevado a 2, e entre parênteses, x mais 1, que é justamente o expoente de 36. Do outro lado, depois do sinal de igualdade, eu vou transformar isso aqui em quem? Lembra do que a gente dizia? Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Transformando isso aqui em um expoente fracionado. 6. E agora aqui, ó, quem é a fração? Esse que está na sombra vem para o sol. É o numerador da fração. Este aqui que está no sol, né? Que é o 2, porque é uma raiz quadrada de 6 elevado a x. Então, este aqui que está no sol vem para a sombra. Então, a gente fazia isto. Lembra que a gente pensava aqui num sol brilhante e que esse estava levando o sol e estava protegido justamente pela raiz? Quando a gente transforma essa raiz em um expoente, né, fracionado, em forma de fração, o numerador da fração é a potência da base. E o denominador é o índice do radical. Sempre isso vai acontecer? Sempre.
Agora, o que é que eu observo? Eu posso agora utilizar aquela outra propriedade da potência, que é potência de potência. O que é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu fico com isso, ó, do 6, 2x mais 2, porque eu estou distribuindo. Ou, se você preferir, a gente poderia até colocar assim, bem detalhado, é isso, ó, x mais 1. Que, no caso, mais a seguinte, a gente iria distribuir. O 2 multiplica o x e o 2 multiplica o 1. Então, ficaria 2x mais 2. Agora, o que é que eu observo? Eu observo que as bases são iguais. Eu tenho as bases, ó, base 6 e base 6. E eu estou dizendo que 6 elevado a 2x mais 2 é igual a 6 elevado a x dividido por 2. Logo, se eles são iguais, é porque os expoentes têm o mesmo valor numérico. Por isso que a gente diz que eles também são iguais. Eles estão representados de forma diferente, mas o seu valor numérico é o mesmo. Então, a gente precisa descobrir qual o valor de x que torna esse expoente desta base 6 igual a esse expoente da base 6. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer agora que esses expoentes são iguais. 2x mais 2 é igual a x sobre 2. E para que a gente possa fazer isso, a gente precisa colocar tudo que é variável para antes do sinal de igualdade. E o que não tem variável para depois do sinal de igualdade. Então, ó, este número aqui, ele tem variável. Então, eu vou passá-lo para frente, para antes do sinal de igualdade. Quando eu desloco ele, que está depois do sinal de igualdade, para frente, para antes do sinal de igualdade, ele muda de sinal. Se ele for um número positivo, ele passa negativo. E se ele for negativo, ele passa positivo, porque ele também está trocando de lugar. Então, quando ele troca de lugar, ele troca também de sinal. Então, eu tenho 2x menos x sobre 2, que é igual a quem? A esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ele não tem variável. Então, se ele não tem variável, ele vai passar para depois do sinal de igualdade. Como ele é positivo, ele também vai passar negativo. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora tentar tirar esse denominador daqui. Posso fazer. Posso também utilizar a questão que a gente sabe, produto, né? Eu faço isso, eu posso fazer assim, ó. Simples. 2 vezes 2, 4. 4 o quê? X. 4x menos 1x ficou 3x. Então, eu tenho 3x sobre 2, que é igual a 2. A menos 2, no caso. Então, a gente sabe que tem um imaginário aqui. Então, eu posso multiplicar 3x com 1 vai dar 3x. E 2 vezes 2, 4. Como esse 2 é negativo, ficou menos 4. Então, o valor de x vai ser menos 4 sobre 3. Este aqui é o valor numérico de x. Quando x assumir este valor, menos 4 terços, esse aqui também assume menos 4 terços. E os dois valores ficam iguais. Esta é a minha solução. X pode ser um número negativo? Pode. X pode ser qualquer número real. A base é que a gente faz essa observação, né? Observações à base. Então, tranquilo, essa é a nossa primeira solução para a nossa equação exponencial. Olha, a letra B. A letra B está escrita assim: 25 elevado a x mais 125, tudo isso dividido por 6, e é igual a 5 elevado a x mais 1. Esta é a nossa letra B.
Depois eu faço, viu, a questão ali com a alteração do 2. Certo? Agora, nós temos essa situação. E para que a gente possa resolver isso, é necessário a gente colocar realmente tudo no mesmo, na mesma base. Pode ser aqui que a gente vá trabalhar com a equação de segundo grau. Essa pode ser uma das questões de equação de segundo grau. Portanto, então, meu primeiro passo é tirar esse denominador daqui, esse 6, que está como um denominador, formando uma fração no primeiro membro. Como eu faço isso? Lembrando de quem? Do que a gente viu nas aulas anteriores. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. E quando eles estão em forma de proporção, eu posso fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Tudo que a gente estudou, a gente utiliza. Tudo é ferramenta, é conteúdo, que é por isso que a gente não esquece, porque a gente está sempre usando. A gente aprendeu e começa a usar em tudo. Sempre usando. Então, o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar esse número por 1 e repete o 25 elevado a x mais 125 é igual a 6, que multiplica 5x mais 1. Isto é o que ficou. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver essa situação do meu 25. E como é que fica essa situação aqui? Lembram de... A gente viu na questão anterior, potência de potência. Fatorando aqui, eu fico assim, ó, com 5 ao quadrado, que está sendo elevado a x. Mais 125. E esse aqui, ó, lembra de produto de mesma base? O que é que a gente faz? Produto de mesma base, eu tenho A elevado a M vezes A elevado a M. Produto de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Este expoente aqui, ele está dessa forma. Tá vendo? O A é o 5, o M é o X e o N é o 1. Ele está nesse formato. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar em um produto. Então, eu vou ficar com 5 elevado a x, vou estar assim na ordem x, vezes 5 elevado a 1. Distribuir. E agora? Agora eu vou pegar essa ordem e vou trocar. Lembra de potência? De potência tinha assim, ó, M e N. Que no caso seria, repete a base e multiplica os expoentes. E neste caso, eu posso apenas trocar a ordem, continua sendo o mesmo valor. N dentro e o M fora. É a mesma coisa, porque quando eu multiplicar, 3 vezes 2 é 6. E 2 vezes 3 também é 6. Então, M vezes N é igual a M vezes N é igual a N vezes M. Né? M vezes N é igual a N vezes M, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai apenas trocar a ordem. Eu vou colocar o X na parte interna e o 2 na parte externa. E vou continuar mantendo a mesma situação. Só que aqui, 5 elevado a 1 é 5. Então, eu posso dizer 5 vezes 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes x elevado, 5 elevado a x. Pronto. Fizemos isso. E agora? Este número eu vou repetir da mesma forma. 5 elevado a x, que entre parênteses está sendo elevado a 2. Este 30 vezes 5 elevado a x, ele está depois do sinal de igualdade. Eu vou passar para antes do sinal de igualdade. O que é que vai acontecer com o sinal?
ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, vou ficar com menos 30 vezes 5 elevado a x. E vou repetir esse mais 125, porque ele vai continuar nessa posição. Ele vai continuar antes do sinal de igualdade. Como eu tirei esse número daqui, ó, eu apaguei ele e coloquei ele aqui na frente, então, se não tem, eu vou representar esse espaço vazio por zero. Então, foi isso que a gente fez. Só deslocou o 30 vezes 5, que estava depois do sinal de igualdade, para a frente do sinal de igualdade. Com isso, ele muda o sinal dele. Estava positivo, passou negativo. E agora? Por que está arrumado desta maneira? Porque a gente vai transformar isso em uma equação de segundo grau. Com certeza. Eu vou dizer que 5 elevado a x é uma letra qualquer. Pode ser a letra Y, pode ser uma letra T, pode ser um W, pode ser uma letra A, qualquer letra. Eu vou representar 5 elevado a x por uma letra T. Por que T e não Y? Porque a gente sempre associa x e y de x, que é o horizontal, e y como sendo o eixo vertical. Né? X, os elementos do domínio, e y, os elementos do contradomínio, que é justamente a imagem desses elementos do domínio. Então, para não estar associando, achando que esses valores que eu estou encontrando, ele faz parte do eixo y, né? Para não pensar que é os elementos do contradomínio, que por sua vez é o conjunto imagem, então eu não vou utilizar a letra Y, eu vou utilizar uma letra diferente. E neste caso, eu vou utilizar a letra T para representar. Então, eu vou dizer que 5 elevado a x é igual a T. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 5 assim, eu vou tirar ele, tá vendo? E vou colocar no lugar dele o T. Certo? É isso que eu vou fazer, só que eu vou deixar ele indicado aqui. Eu vou deixar 5 elevado a x. Eu só vou mostrar que eu vou representar isso aqui embaixo. Eu tiro 5 elevado a x e fico com t ao quadrado. Né? Era 5 elevado a x e 5 elevado a x é t. Eu tiro 5 elevado a x e coloco t. Então, como esse 5 elevado a x estava elevado ao quadrado, ficamos com t elevado ao quadrado. Menos 30 vezes... No lugar desse 5 também elevado a x, eu também vou substituir por quem? Por t. Mais 125, que é igual a zero. Observa-se agora que eu transformei a minha equação exponencial em uma equação de segundo grau. E aí eu posso resolver utilizando soma e produto, fatoração. Eu posso responder completando quadrados, mas eu também posso responder utilizando Bhaskara. Isso aí fica a seu critério, como você acha melhor de resolver esse tipo, né, essa equação. Olha só, o valor de A é justamente o número que está na frente de T. Porque uma equação de segundo grau ela é assim, ó. A, x ao quadrado, mais bx mais c igual a zero. Então, o valor que corresponde a A será sempre aquele que vai estar multiplicando a variável que está sendo elevada ao quadrado, que está sempre elevada ao maior expoente. Então, no caso aqui, o valor de A é sempre o número que multiplica o maior expoente, que no caso, sendo uma equação de segundo grau, é justamente T. Né? Então, esse número da frente, que a gente não está vendo, ele é o número 1. E por que é o número 1? Porque o número 1 é o elemento neutro na multiplicação. Como ele é o elemento neutro na multiplicação, eu multiplico 1 vezes 10 é 10. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes t é t. Então, ele é elemento neutro porque ele não interfere, você continua com o mesmo número.
Então, o valor que toda vez que você tiver uma letra e não existir nenhum número na frente dessa letra, você já entende que o número é 1. Então, aqui, ó, é 1, o valor de A. Quem é o valor de B? O valor de B é justamente o número que está sendo multiplicado pelo x, no caso, a variável que está elevado a 1. Mais uma vez a questão. Como um elemento neutro, a gente não precisa colocar. A gente coloca o 2, a gente coloca 3, a gente coloca 4, mas o 1 a gente não coloca. Então, o B é justamente menos 30. E o C? O C é o termo independente de x. É o termo que não tem x. É o último termo. Sempre dessa ordem, sempre assim. Não é de vez em quando, não vai mudar de acordo com a equação, não. Ela mantém sempre o mesmo formato. Eu vou sempre colocar na ordem alfabética, A, B, C, do maior para o menor. X elevado à segunda, no caso, T elevado à segunda, T elevado a 1, e aqui é T elevado a 0. T elevado a 0? Sim, T elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, se eu tenho T elevado a 0 é igual a 1, então, uma vez, como eu tenho aqui, ó, 125 vezes t elevado a 0. Eu tenho 125, todo número elevado a 0 é igual a 1, e um elemento neutro, por isso que ficou apenas 125. Não preciso colocar. Então, está na ordem decrescente. O expoente 2, o expoente 1 e o expoente 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, e um elemento neutro na multiplicação, por isso que não aparece. Mas ele existe? Existe, com certeza. Neste caso, o termo C é 125. Então, ó, a gente vai observar isso. Quem é delta? Delta é B elevado ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Este é o valor de delta que a gente aprendeu lá no nono ano. Então, eu vou substituir cada letra por seu valor numérico. Observamos aqui, ó, que B está sendo elevado ao quadrado. E o valor de B, numérico, é menos 30. Então, eu tiro o número B, a representação B, letra, e coloco a representação número, que no caso é menos 30. Então, eu fico com delta é igual a menos 30 elevado ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o valor de A é 1, então eu tiro a letra A e substituo no lugar dela o número 1, vezes C. E o valor de C, neste caso aqui, é 125. Então, eu coloco, tiro a letra C e coloco 125. Este aqui vai dar o nosso valor numérico que corresponde ao valor de delta, para que a gente possa dar continuidade e encontrar quais são os valores de x para que isto possa ser igual. Aliás, a gente primeiro vai encontrar o valor de quem? De t, para depois a gente encontrar o valor de x. Só. O valor de delta, o valor de delta vai ser 30 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Menos com menos dá mais. E 0 elevado ao quadrado, no caso, vai dar 2 zerinhos. Ó. Se você observar, 30 vezes 30. Ó. Nada. 3 vezes nada é nada. E 3 vezes 3, 9. 30 vezes 30, 900. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 120. 120, aliás, 125. Então, eu fico com 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Deu quanto? 500. Este aqui é o valor deste produto, desses três números. E esse sinal, ele é repetido. Agora, eu tenho
400 como resposta, como valor de delta. Delta é 900 menos 4, menos 500, 400. Encontrei o valor de delta. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou determinar o valor de x. Quem é o meu valor de x? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de A. Quem foi o nosso valor de A, vocês aí? O nosso valor de A foi 1. O nosso valor de B foi menos 30. Então, o menos da fórmula e o menos do 30. Mais ou menos. E quem é o meu valor de delta? Meu valor de delta é 400. Então, voltando para essa situação, ó, menos com menos dá mais. Ficou 30. Mais ou menos. Quem é a raiz de 400? A raiz de 4 é 2. E a raiz, quando tem 2 zeros, seria somente 1. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Se eu botasse raiz de 900, seria 30, porque a raiz de 9 é 3, e como tem 2 zerinhos, só sai 1. É, indo e voltando. Dividido por 2 vezes 1, 2. Eu tenho agora 12 valores. Quais são esses meus 12 valores? Quais são esses meus 12 valores? Eu somo com 20. 30 eu somo com 20 e divido por 2, e o outro eu subtraio 20 de 30 e divido também por 2. Vamos ver quais são os meus valores? 30 mais 20 dividido por 2, e o outro valor é 30 menos 20 dividido por 2, porque eu tenho dois sinais. Então, aqui ficamos com 30 mais 20, 50, e 50 dividido por 2 dá 25. Isso não é x, né, gente? Vocês não observaram, isso aqui é t. A letra que nós temos aqui na variável é t. X a gente só vai encontrar depois que igualar. Esses valores são t. Não esqueçam de trocar essa situação. Isso aqui é t. Tá vendo como a gente confunde? A gente depois percebe. Então, ó, 20t é igual a 25. Foi por isso que eu não coloquei Y. Tá vendo que ia dar uma confusão? Eu coloquei a letra T e a gente volta de novo para X. Você imagina se tivesse colocado Y. Aí que a gente ia confundir. É por isso que é importante a gente colocar uma letra diferente de X e de Y. E agora, 30 menos 20 dá 10. E 10 dividido por 2 dá 5. Agora eu tenho dois valores para T. Automaticamente eu vou ter também dois valores para x. Por quê? Porque a minha equação é a equação de segundo grau. É uma equação exponencial? É, mas ela é de segundo grau. Ela é de segundo grau no expoente da base. Então, é importante a gente observar. Ela é, ó, de segundo grau. Então, é importante a gente saber que vamos ter, no máximo, duas raízes. Poderia ser uma? Poderia. Poderia até nem ter raiz, não ter valor nenhum. E a minha solução ser vazia. Agora, eu não posso ter três. Isso eu não posso. O máximo dela são duas raízes. Então, ó, quais são os meus dois valores? 25 e 5. Ó, eu vou transferir, no caso, eu tive dois valores de t. Eu tive t' igual a 25 e tive t duas linhas igual a 5. A ordem não interfere, não tem problema nenhum. Poderia ser a menor primeiro e a maior depois, não importa. O que importa é a minha solução. Então, é importante isso, observar quais são as respostas para depois a gente marcar a solução correta. Então, ele disse que o valor de t tinha dois valores. Ele poderia ser 25, então eu vou substituir t por 25, então eu fico com x, 5 elevado a x igual a 25,
Fatorando 25, eu tenho x elevado à segunda, né? Porque 5 vezes 5 é 25. E como as bases são iguais, os expoentes também serão. Então, eu tenho x igual a 2. Isto aqui é o valor de x em uma solução. Não é essa. Porque é grande importante a gente saber disso. Porque eles podem colocar 25 e 5 como solução. E você achar que resolveu a questão. E sai da prova dizendo, poxa, eu acertei a questão, eu coloquei 5,25, acertei. E, no entanto, o valor que ele está pedindo é o valor de x, e não o valor de 5 elevado a x. Né? Então, aqui, ó, ele também pode ser quem? 5 elevado a x pode ser igual a 5. E aí, eu tenho um aqui imaginário. E agora, o outro valor será 1. Quem será a minha solução? Minha solução são dois valores. Minha solução é o 1 e o 2. Posso colocar o 2 e o 1? Pode colocar. Tanto faz. Agora, quando você for marcar lá a alternativa, você observa qual delas tem esses dois números, o 1 e o 2. Porque ele vai colocar menos 1 e 2, ele pode colocar o 5 e o 25, ele pode colocar 1 e 3, ele pode colocar 3 e 2. Então, tem que ter esses dois valores. Ele pode colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Não tem essa obrigatoriedade de estar em ordem crescente. Pode estar em qualquer ordem. O que a gente precisa observar é se a solução colocada como item A, B, C e D foi 1 e 2. Essa é a solução da nossa questão. Os expoentes são iguais, se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais. Correto. Tem que ser iguais. É por isso que x é igual a 2. Por isso que x aqui tem que ser igual a 1. Então, eu tenho dois valores para x. Quando eu substituo o valor de x naquela equação original 2, a igualdade se mantém. Eu estava assim, com 25 elevado a x, mais 125 era igual a 5 elevado a... Não, era 6 vezes 5 elevado a x mais 1. Se você substituir o valor 2 lá, você vai observar que vai ter o mesmo valor numérico. Quando você substituir o valor de x, ele vai dar um outro valor numérico, mas os dois lados da igualdade vai ter sempre o mesmo valor. Pode fazer a verificação e você vai constatar essa veracidade. Todos os dois valores tornam-se aquela igualdade exponencial verdadeira. Todos os dois valores. Tanto o x, se você substituir o x por 2, como substituindo o x por 1. Olha só, 2 elevado a x menos 3, mais 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x, que é igual a 52. Esta questão, ela volta à situação de quem? Da propriedade da potência. Aquela propriedade que a gente diz, produto de mesma base, repete a base e soma os expoentes, aquela que a gente fez aqui, ó. X vezes a elevado a m, vezes a elevado a n, é m mais n. É esta propriedade. Só que aqui, o teu m é o x e o teu n é o menos 3. O que a gente vai fazer? A gente vai separar. Então, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 3. O outro, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. E o outro? O outro só ficou 2 elevado a x. Isso aqui é igual a 52. Tá vendo aí? Distribuí, destrinchei, transformei isso aqui em um produto. Transformei esse aqui em um produto. Esse eu não pude transformar porque ele só tinha o 2 elevado a x. Quando eu transformo em produto é porque ele tem o x somado ou subtraído um outro valor. Aí eu posso transformar. Agora, o que é que eu observo? Aqui eu tenho 2 elevado a x, aqui eu tenho 2 elevado a x e aqui eu tenho 2 elevado a x. O que é que eu vou fazer? Observando que aqui tem um imaginário, viu, gente? Ó, aqui é um, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse termo comum em evidência.
Eu vou pegar esse termo e colocar ele aqui, ó. 2 elevado a x. Abro parênteses e vou dizendo, eu tiro esse 2 elevado a x aqui, ó. Ficou apenas quem? 2 elevado a menos 3. Então, eu apagando esse aqui, ó, eu fiquei apenas com 2 elevado a menos 3. Então, ó, 2 elevado a menos 3. Vou colocar o 2 elevado a x de novo aqui. Agora vamos para esse. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou apagar esse 2 elevado a x. Fiquei apenas com quem? Com 2 elevado a menos 1. Olha o sinal de mais. Mais 2 elevado a menos 1. Vou colocar ele aqui. Eu só estou apagando para a gente entender o que é está acontecendo. Porque ele está aqui na frente. A mesma coisa aqui. Eu apago este valor. Fico apenas quem? O 1. Somando mais 1. Então, ó, mais 1. Mas eu vou colocar ele porque eu não estou apagando, né? Eu só estou tentando mostrar uma maneira que a gente possa ver que esse 2 elevado a x é o termo comum. Eu coloquei ele aqui na frente e coloquei aqui entre parênteses os números que não tem mais o 2 elevado a x, porque ele está na frente. Quando eu multiplico, ó, volta tudinho ao que era antes. Eu distribuo. Agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou calcular o que é esse aqui. Então, eu tenho 2 elevado a x, eu tenho... Olha só, o expoente é negativo. O que é que eu faço com a base? Eu inverto. Então, eu tenho 1 sobre 2 a terceira. A terceira agora, positivo. Ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. O outro vai deixar de ser negativo e vai passar positivo. Eu vou inverter também a base. E esse outro? Esse outro não. Esse outro ele continua do mesmo jeito, porque ele não tem nada, é 1. Agora, quanto é 2 a terceira? 2 a terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2 é 8. Então, eu fico com isso. 2 elevado a x é igual a 1 oitavo, mais 1 meio, porque 2 elevado a 1 é 2, mais 1. É isso que eu fiz. Resolver isso aqui, que é justamente soma de fração. Quem é o denominador da fração? É o 8, porque o 8 é múltiplo de 2. Então, quando eu for fatorar, vai dar 8 como solução. Então, fico com isso, ó, 2 elevado a x, resolver o que está aqui, ó, dentro do parênteses. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Claro que poderia dar o mesmo, porque era o único que tem 8. Agora aqui não. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1, 4. E o outro seria 8 dividido por 1, porque tem um imaginário aqui, dá 8. 8 vezes 1, 8. Então, o que é que eu observo? Eu observo 8 mais 4, 12. 12 mais 1, 13. Que é igual a 52. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar esta fração para depois do sinal de igualdade. E quando eu passo uma fração para depois do sinal de igualdade, é como a gente vê. Quando eu passo o número positivo, ele passa negativo. Ele passa sempre inverso, o inverso. Quando eu estou multiplicando, ele passa dividindo. Ele passa sempre com a propriedade inversa. Então, para eu passar essa fração para depois do sinal de igualdade, ela vai ter que passar inversa. Então, a fração passada inversa é justamente isso. Eu colocar 2 elevado a x é igual a 52, e aqui a minha fração está invertida. O que é numerador passa a ser denominador. E o que é denominador passa a ser numerador. Por isso que eu preciso inverter, porque o que está multiplicando passa dividindo, e o que está dividindo passa multiplicando. Então, é justamente por isso que a gente inverte a fração. Agora eu posso simplificar. Eu posso dividir isso aqui por 13 e este por 13. Quanto é 52 dividido por 13? Dá quanto? 4, né? Ó, 13 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1.
4 vezes 1, 4 e 1, 5. 52. Então, eu posso simplificar. E fico com que resultado? Eu vou ficar 2 elevado a x igual a 4 vezes 8. E quem é 4 vezes 8? 32. E fatorando 32, eu também poderia fatorar já aqui, sabe? Eu posso também fatorar. Porque aqui, fatorando 32 é 2 à quinta. Então, o meu valor de x é 5. Eu posso fazer assim, eu também poderia transformar esse aqui, ó. 2 à segunda vezes 2 à terceira. E você observa aqui, produto de mesma base, repete a base e somos os expoentes. Ia dar 5 do mesmo jeito. Fica sempre a seu critério encontrar a maneira que você acha melhor. É por isso que eu gosto de mostrar uma maneira, eu gosto de mostrar a outra maneira, porque às vezes eu acho que é melhor assim, mas você não acha, né? Então, é importante que cada um possa dizer que é melhor. Então, pode fazer desta maneira e pode deixar fatorar logo aqui e depois utilizar a propriedade da potência. É só, a gente termina a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação. Eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas e até o nosso próximo encontro.